Fala pessoal, como é que vocês estão por aí? Tudo tranquilinho, né? Na aula de hoje a gente vai fazer uma introdução básica sobre a robótica, especificamente, né, a robótica a nível industrial, por isso que eu botei esse robô ali, soldador azulão, né? Mas também falar sobre conceitos gerais, a definição básica da robótica, fazer uma introdução histórica de como surgiu os manipuladores, né, e também falar sobre as aplicações de hoje em dia, né, também quem produz esses robôs, quem distribui comercialmente robôs. E lá no final a gente vai fazer também uma... Vamos filosofar um pouquinho sobre o futuro do trabalho, né, na verdade. Então, pessoal, esse material que eu fiz aqui é baseado nas apostilas, né, na verdade, nas apresentações de dois outros professores que eu tenho bastante carinho, aí, o professor Kini, que é o antigo professor dessa disciplina, e o professor Dalla Vecchia, que também deixou eu utilizar o material que ele fez para uma outra disciplina a respeito desses manipuladores. Então eu quero acreditar também a eles. Eu basicamente fiz um mexidão violento, e juntei as duas apresentações, botei um que outro toque meu aí, e essa vai ser a ideia básica, né, dessa aula e das próximas 3, 4 aulas que a gente fizer. Tá? Eu vou pegar materiais, vou dar o meu toque ali, colocar uns links, alguns vídeos, né, para incrementar o material que os dois professores ali gentilmente me cederam o uso. Então tá, qual que é a definição aqui de um manipulador, de um robô, na verdade? Tá? Isso aqui, a norma lá, a ISO 8373, ela fala exatamente isso, né? Ela fala a respeito da terminologia, e volta e meia eu vou usar essa ISO aí para... Opa, deixa eu te colocar no bolso, senão vai ficar vibrando. Essa ISO para alguns termos. Tá? Então, se vocês olharem, é uma coisa bem genérica, né? O robô industrial e também o robô de serviço, tá? Mas basicamente, se vocês olharem, é um mecanismo atuado, eu estou literalmente traduzindo aqui o que está escrito, é um mecanismo atuado, programável, com 2 ou mais eixos de graus de liberdade, tá? Que a gente vai... O grau de liberdade a gente vai falar também mais na aula que vem, tá? Que é um pouquinho... Não que é um pouquinho chato, é um pouquinho mais técnico o conceito de graus de liberdade. Tá? Mas, em resumo, pessoal, quanto mais eixos o robô tem, né? Entende-se por eixo, por exemplo, o cotovelo aqui é, um, é uma junta, né? Então, quanto maior o número de juntas, digamos assim, que o manipulador tem, maior é o grau de liberdade. Isso não é uma máxima, tá? Que fique claro, mas só para facilitar. Então, um robô de 2 ou mais eixos, né, que se move no ambiente e realiza tarefas. Não tem definição mais genérica que essa de um robô, tá? E realmente um robô é uma coisa bem difícil de definir se a gente for ver, né? Porque existem robôs, o próprio robô de serviço aqui embaixo, que não tem propriamente juntas, né? Ele pode se locomover utilizando rodas, né? Então, realmente é uma coisa bem complexa de se, embora ele tenha, as rodas permitam graus de liberdade, obviamente, mas não são juntas propriamente, né? Não é um robô articulado, como a gente imagina ele, né? Por isso que é bom dividir, fazer essa segmentação entre robô industrial e robô de serviço. Tá? O robô industrial, sim, vai ser aquele robô, digamos assim, mais próximo do robô que a gente imagina, né? O clássico braço mecânico, digamos assim. Tá? Mas existem infinitos, não, olha o exagero, existem muitos tipos de robôs, tá? Que a gente vai aprender nas próximas aulas. Tá? Mas um robô industrial, tá? Qual que é o que diferencia um robô industrial de, por exemplo, um torno CNC? Né? São coisas muito parecidas se a gente for ver, né? Porque o torno tem lá a cabeça que é basicamente um XYZ ali, né? Mas aí que tá. O manipulador industrial, o robô industrial, como a gente vai estudar nessa disciplina, ele é flexível, pessoal. Ele tem
uma flexibilidade que um torno CNC não tem. Um torno CNC só vai tornear ali. Tá? O manipulador ele pode fazer montagem, ele pode fazer deslocamento, ele pode fazer operações, pode soldar, né, pode até usinar, se ele está com uma ferramenta lá na ponta de corte, ele pode ir ali e fazer o trabalho de um torneiro mecânico. Tá? Então, um robô industrial tem como diferença básica que ele é programável, obviamente, né? Só que ele é multipropósito, como está ali na definição na norma. Tá? Eu posso fazer não só uma operação, mas várias operações. É uma coisa flexível que pode mudar conforme a programação. Tá? Aqui ele diferencia, ele fala que o robô industrial tem que ter 3 ou mais eixos, tá? E ele pode ser fixo ali para automação, para aplicação industrial, né? Ou também móvel, tá? Que fique claro. Ele pode se movimentar, né? Normalmente o robô vai ser fixo, ok? Mas ele também pode ter, né, se deslocar ali na linha de automação. Mas tem que diferenciar, né? O robô de serviço é aquele robô que a gente normalmente imagina, no Eu, Robô, por exemplo, né? Ou os robôs da Boston Dynamics, né? Que é aquele robô que parece um cachorro, aquele robô que é um humano, ou realmente aqueles humanoides. Esses são robôs de serviço. O robô industrial é realmente mais brutal, né? E muito mais parecido com um braço mecânico ou o próprio robô cartesiano que a gente vai ver daqui a pouquinho nos vídeos, tá? Mas que fique claro, é uma definição bem genérica, até porque, por exemplo, os robôs Delta, que eles chamam, eles não têm propriamente as características do braço mecânico e tampouco são parecidos com os robôs cartesianos, né? Então, é uma definição que também tem espaços ali, né? Que nem as leis aí brasileiras, né? É uma coisa assim que muitas vezes é vaga e deixa bastante espaço para robôs ali sem muita, digamos assim, né? Eu não posso definir que é um robô com tantos eixos, que tem um eixo rotacional ou um eixo prismático, uma junta prismática. É uma coisa bem genérica, tá, pessoal? Vocês vão ver. Mas a gente vai estudar, né, nessa disciplina muito mais aquele robô clássico, né? Ou o robô cartesiano, ou o robô que é o braço articulado, né? Tá bom? Então aqui, ó, pessoal, tem uns vídeos, né? Esses são os clássicos robôs, né? Um detalhe, depois a gente vai ver, que 50% da aplicação é em solda, né? Então, vamos ver se vocês estão conseguindo ver as imagens? É um pouquinho travado, mas dá para ver. Tá travando Tá um pouquinho, mas travando, dá para ver, dá para ver. Mas aí, ó, lá no Moodle de vocês, tem o link ali que vocês podem assistir daí esses videozinhos, né? Eu vou deixar rodar um pouquinho, né? Só porque eu tive esforço de fazer esse trubisco aí. Mas pode ver que isso aí são braços, né? São robôs articulados com juntas rotacionais. A gente vai aprender toda essa terminologia, tá, pessoal? Usados para solda. Diferente do próximo robozinho que tem aqui. Ele é um robô cartesiano, ó. Pode ver. Ele é diferente, tem uma construção diferente, mas não deixa de ser um robô, né? As juntas dele são prismáticas, né? Ou seja, elas não rotacionam, elas deslizam, né? Mas é um robô, porque está fazendo uma operação ali, ó, ele faz o sensoriamento, isso aí tudo a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Que ele vai fazer o selamento, né? Isso aqui provavelmente é um motor, né? Parece um motor, né? Eu não sou engenheiro mecânico também, né? Mas deve ser, ou talvez uma caixa Motor de moto, eu acho. ou também pode ser alguma tampa uma caixa de câmbio, eu acho. Caixa de câmbio, né? É de moda, é Yamaha. Yamaha, deve ser moto mesmo. Eita. Mas olha só. Robozão e uns copinhos de café ali, gostei. Pera, né? Também Baristo. Também achei engraçado, olha só. Que engraçado. Importante é funcionar, né? Isso aí. Tá? Eu coloquei outros vídeos aqui. Peraí, vamos para o próximo.
Esse aqui é um robô que até tem ali no nosso laboratório, pessoal. Ele é um robô... Vocês podem ver que ele é bem diferente do braço clássico, né? Esse aqui é um robô Scara, que a gente chama, que ele é feito, né, as juntas são mecanicamente construído para que ele tenha uma precisão maior em operações que exijam posicionamento. Então ele é muito usado para fazer montagem, tá? Porque a gente vai aprender, óbvio, quando a gente estudar cinemática e dinâmica, que essa construção aqui ela favorece, como eu tenho uma junta prismática, né, que vai ser essa que vai deslocar para cima e para baixo nesse robô, né? E eu tenho juntas rotacionais com uma característica interessante, né? Que para eu fazer movimentos circulares, né? Essas juntas ali, se eu mexo os ângulos, eu vou ter sempre o órgão terminal, ele vai sempre deslocar no mesmo plano, tá? Então isso aí garante precisão, né? Em operações específicas. Então esse robô aqui ele é bastante usado para montagem, tá, pessoal? E para fazer o pick and place, que é esse exemplo que está aqui, ó. Eu acho que esse carinha é tão rápido, não sei se não vai travar para vocês aí quando eu estiver mostrando. Ah, ele está falando aí, pô, ele está altíssimo. Vamos ver aqui. Tá, ó. Dá uma olhada, o carinha tá pilhado, tá arrebitado. Dá uma olhada. Pode ver que é bem diferente a construção mecânica, né? Embora sejam juntas rotacionais, elas são juntas rotacionais de um tipo diferente, tá? Dá uma olhada no cara, o carinha tá pilhado. E a gente tem um Scara lá no laboratório, inclusive, né? Acho que é a estação 4, se não me engano. Aqui, quando eu for visitar, porque tem uma aula que eu prevejo ir lá e visitar, né? Ou mostrar para vocês já conhecem, mas para ficar registrado, vocês vão ver ele lá no laboratório. Até no vídeo do Open Campus eu usei ele, né? Como eu fiz a maioria dos meus trabalhos de graduação no Scara, eu tenho um carinho especial por ele. Mas enfim. Olha, esse aqui é aquele robô que eu falei, que é o robô em delta, que ele é Só bem... um pouquinho, Renan. Opa, Não perdão. sei se tu falou. Esse cara é o modelo dele, né? Não é bem um tipo, modelo, é o tipo do robô. Tipo, tá, mas o que significa esse cara? Deixa eu me lembrar. É uma sigla. Esse é o que fica na estação 5 do SIM ali, é aquele que monta. Isso, é o responsável pela montagem. Tá ligado. Eu vou colar aqui porque eu não me lembro, né? Eu sabia, mas eu não me lembro. O significado, ó. Selective Assembly, Compliance Assembly Robot. Bem massa esse aí, é bem legal. Esse é visual, fera. Né? Esse é fera. Né? E pode ver que ele, diferente do manipulador do braço, né? Eu falo braço é aqueles clássicos, né? Ele tem um movimento bem específico, né? Em torno de um eixo, rotacional, é uma junta que eles chamam de revolving, não é rotacional, é um outro termo que a gente usa na robótica, mas que facilita aplicações em que eu preciso de uma precisão para montagens verticais, tá? Porque o que acontece? Para fazer um deslocamento vertical com o robô Scara, pessoal, eu só preciso mexer num dos eixos, né? Eu só preciso fazer descer. Se eu faço um movimento vertical com o braço, eu preciso mexer todos os meus... Pode ver que eu estou mexendo todas as minhas juntas, né? Tá vendo? Eu mexo o ombro, mexo o cotovelo, mexo o meu pulso para manter reto, tá? Esse robô Scara, ele não tem esse problema, entre aspas, né? Porque ele vai se posicionar em cima e vai mexer uma junta só, que normalmente é uma junta prismática que daí ele vai descer retinho. Tá? Então ele é muito utilizado para furação, ele é muito utilizado para montagem, assembly, né? Enfim, ele tem algumas vantagens, é óbvio que tem desvantagens. Tu perde um pouquinho da flexibilidade com o Scara, né? Tu não vai conseguir, por exemplo, fazer o órgão terminal, a não ser que eu coloque uma outra junta, tu não consegue fazer o órgão terminal, ou tu não consegue certas trajetórias com o órgão terminal que o braço consegue, né? Então, mas a gente vai ver os tipos, existem vários tipos de robôs, né, pessoal? Várias configurações de juntas, né, que fazem com que determinada atividade seja mais fácil ou não, né? Vamos voltar aqui
para o nosso vídeo. Tá? Esse aqui são os robôs... Cadê? Esses robôs aqui são os pick and place, são um dos mais rápidos pick and place, né? Que eles são robôs em delta. Eles são chamados robôs delta. É bem diferente, ó, porque eles atuam, né, de uma maneira completamente diferente dos outros robôs. Vocês vão ver, ó. Olha só. Também não sei se vocês estão conseguindo ver ele se deslocar aqui, né? Mas eu vou pausar. Tá super rápido agora. Tá super rápido. Eles são super rápidos, tá? The pessoal? Flash. Mas vocês percebam como é completamente diferente. É outra construção, né, de manipulador. Tá? Esse tipo específico a gente vai deixar para um extra se a gente tiver tempo, tá? Para falar um pouquinho mais sobre ele. Mas eles são robôs, né? Eu tenho que mostrar, né? Existem vários, e existem outros tipos. Existem, não sei se vocês já devem ter visto um vídeo de um que são fios, na verdade, não são hastes. São fios e ele fica girando um copo, um treco assim, é uma coisa bem doida mesmo. Tá? Então existem robôs mais específicos, que não é também o foco do estudo da disciplina, né? A parte matemática a gente vai focar mais nos manipuladores clássicos, tá, pessoal? Mas continua sendo um robô, no caso um pick and place, né? Bastante utilizado em eletrônica também, né? Para fazer o posicionamento dos dispositivos, dos componentes nas placas, né? Deixa eu ver se... eles são, de novo, ó, ritalinados, né? Então vocês percebam também que existe uma série de mecanismos todos entrelaçados aqui. Tem toda a parte elétrica, tem toda a parte mecânica, pneumática, né? Alguns robôs, inclusive, são hidráulicos, né? Os robôs para aplicações aí que exigem muita força. Tá? Então a robótica, pessoal, isso vale lembrar, né? A robótica é um ramo que engloba ali uma série de conhecimentos, né, desde a parte mecânica da construção até a parte dos acionamentos mecânicos, hidráulicos e pneumáticos, né, a gente tem que passar pela parte da elétrica, porque a maioria dos robôs hoje em dia trabalham com motores elétricos, né, e, fundamental, sensores, para não é descobrir, né, para inferir a localização, ângulos das juntas, tá? E principalmente, hoje em dia, também o controle, né? Eu tenho que controlar. Então, a robótica envolve elétrica, envolve mecânica, envolve controle e, obviamente, eu tenho que saber programar. Então, envolve também a parte da informática. Por isso que ela está tão associada ao controle e automação, tá, pessoal? A robótica, a engenharia mecatrônica, porque ele é um exemplo de aplicação realmente total de todos os conhecimentos que a gente adquiriu. É óbvio que, se eu for trabalhar, muitas vezes eu vou trabalhar programando o robô, com uma área mais específica, né? Se eu sou um carinha que gosta mais da parte mecânica, eu vou fazer a manutenção aí da parte pneumática da máquina, enfim. Né? Mas a robótica como um todo é um ramo que integra todas as competências de um engenheiro aí de controle, né? Por isso que a gente associa tanto a robótica a gente, né? Esse outro exemplo aqui, né, que está lá no PDF, está linkado, como o PDF ficou uma bosta, eu não consegui fazer o vídeo aparecer no PDF, eu acho que tem que ter uns plugins, né? Eu coloquei o link aqui, que eu botei um exemplo clássico que é da Boston Dynamics, né, que é aquele robô cachorro, tá? Que não é um manipulador industrial, que fique claro. Tá? Os outros, eles são robôs industriais. Esse está enquadrado naquela classe de robô de serviço. Tá? Vai aparecer ele andando por aí. Ó. Tá? Esses estão sensacionais. Isso daí. Agora eles botaram uma garra, não sei se tu já viu. Eles botaram uma garra em cima do robô ali. Os caras estão há anos já. É uma doideira. É uma doideira, né? Mas percebam que é muito diferente dos manipuladores industriais, né? Ele é um robô que exige tudo que o manipulador, né, robótico exige, né? Mas eu acho, inclusive, que nesse exemplo desse carinha aqui, é muito mais complexo, né? Porque esses robôs, a maioria são feitos para ser autônomos, né? Tentar andar sozinhos, né? Tomar decisões sozinhos. E isso está longe de ser o que o robô industrial faz. O robô industrial é uma coisa mais brutal, não tem
ou pelo menos não busca aquela sensibilidade que os robôs de serviço às vezes tentam ter, tá? Que fique claro. Mas é um bom exemplo também da robótica, embora a gente não vai estudar esses tipos de robô especificamente. Um pouquinho do histórico, rapidamente, não quero também ficar me atendo a detalhes e ficar falando, porque quanto mais a gente fala, mais chance de falar uma merda, né? Eu peguei essa timeline aqui do material do Kine, inclusive, eu gostei bastante, porque o Kine inseriu coisas que não são, de fato, contribuições práticas da robótica, muito mais no ramo do romance, né? Livros, filmes, né? Então aqui, ó, e até conjecturas, coisa que o Aristóteles fez, né? Então a primeira ideia de alguma coisa autônoma foi no século ali 4 a.C., pelo Aristóteles. O carinha pensou em tudo, né? O Leonardo da Vinci, obviamente, né? Alguns consideram o primeiro engenheiro, né? Fez alguns projetos de autômatos, né? Cavaleiros que se movimentam sozinhos, embora não fossem robôs ainda. Tá? A gente vai entender o que é preciso para ter os robôs, né? Isso aqui é uma peça de teatro, eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Nessas, não faço nem ideia, Rossum, né? Universal Robots. Alguém aqui já tinha ouvido falar disso aqui? Não. Né? Parece que foi a primeira ideia realmente, e aonde surgiu o termo robô, tá? Numa peça de teatro, tá, pessoal? Daí Metrópolis é um filme bem famoso também que aborda o tema. Talvez não, vocês têm que ter lido, ou pelo menos saber quem é o Isaac Asimov, né? Eu li, acho que 2 livros dele, muito bons os livros, tá? Eu aconselho, é uma leitura realmente gostosa, fluida, e ele gosta desse tema, né? E criou Eu, Robô, tem outras referências a robôs nos livros do Isaac Asimov, né? O Kine até colocou as 3 leis da robótica lá no material dele, eu não coloquei aqui, tá? Mas daí ele criou as 3 leis da robótica, enfim, ele falou bastante sobre isso, conjecturou bastante sobre esse assunto. A partir daqui, ó, daí sim, pessoal, são coisas realmente factíveis a respeito, né, junto com Leonardo da Vinci, ok, que fez, de fato, foram as primeiras, né, a gênese aí da robótica, né? Então, na década de 40, pessoal, eles fizeram o que a gente chama de teleoperação, né? Um controlezinho remoto, tá, pessoal? Para movimentar um manipulador. Isso, pelo que eu li rapidamente hoje, né, foi se eu não me engano, para câmeras radioativas, né, que eles usaram esse primeiro dispositivo teleoperado, operado à distância, né? Depois, em 52, foi criado o controle numérico, né? Em 58, eu não coloquei aqui, né, foi criadas as linguagens, né, de controle numérico. Né? Todo mundo sabe o que é controle numérico. Foi criado aí o controle numérico computacional, foi criado para dar precisão aos processos de usinagem, principalmente, tá, pessoal? Aeroespacial, inclusive. Tá? Então, os tornos, né, as fresas CNC hoje em dia, tudo começou lá com os primórdios, né, dessa linguagem e também do controle numérico computacional lá pela 1952 ali, segundo o que consta aí, né, no histórico. O primeiro manipulador industrial, ideia de manipulador industrial, que está aqui a patente, ó, eu encontrei a patente, né, num site hoje de tarde, não sei como é que se fala, Devil, acho que é Jorge Devil. Ele teve a primeira ideia de um manipulador industrial totalmente hidráulico, tá, pessoal? Eu ia falar pneumático, né? E patenteou. Né? Daí, com o tempo, ele fez sociedade, agora não me lembro com quem, e criou uma empresa, a Unimation, tá?
E em 1962 é que surgiu, de fato, o primeiro robô industrial, né? Foi, de fato, implementado na prática. Está aí do lado as fotos, tem outras fotos ali à esquerda, ó, né? Então, pode ver que é o mesmo malandrinho, ó. É o mesmo esquema, tá vendo? Essa foto da direita, essa foto da esquerda, é um manipulador muito parecido, pode ver, tá? Que foi, de fato, o primeiro manipulador industrial robô que a gente conhece. Ele tinha controle digital, tá, pessoal? Até porque foi criado os chips ali pela Texas em 58. Tá? Então, o que acontece? O robô, ele tem uma evolução natural, né? Eu tenho o controle numérico, daí eu vou ter realmente a aplicação do controle numérico para esses manipuladores, e daí envolve, obviamente, eu nem coloquei aqui criação do transistor, nem nada, né? Mas o chip ali eu coloquei porque é importante para o controle, né, dos braços robóticos. Tá? Até se criar o primeiro robô, e em 1971, 9 anos depois, né? 9 anos depois, eu já tinha o primeiro manipulador comercial, né? Que está ali à direita, né? Que ele era vendido para as indústrias, né? Não era específico para uma aplicação, né? Tu comprava um manipulador para poder fazer, né, alguma coisa na tua indústria. Então, é a comercialização dos robôs industriais, tá, pessoal? Então isso aqui é tipo uma timeline mesmo, né? Uma linha do tempo da robótica, que eu sempre gosto de aprender, né? Então foi bem interessante, né, fazer algumas pesquisas, achar ali a patente do primeiro manipulador, enfim. Né? Então só para também instigar vocês, né, que isso aqui é bem recente, se tu for ver, né? Acho que o carinha o Dovell faleceu faz pouco tempo, para vocês terem uma noção. Mas enfim, também dentro dessa parte histórica, é óbvio que a gente tem que falar em vantagens e desvantagens dos manipuladores, né? Para que eu vou usar robô? Qual que é a vantagem do robô? Pô, o robô não cansa, né? Ele tem uma repetibilidade muito grande, ele faz a mesma coisa várias vezes, idêntica. Tá? Tem várias vantagens na aplicação dos robôs a nível industrial. Antigamente eles eram muito caros, mas inclusive aqui na leitura que eu fiz do nosso livro, do Craig, né, um dos nossos livros, tem um gráfico bem interessante que eu não tive tempo de colocar nessa apresentação, tá, pessoal? Sei que vai ficar ruim, mas é só para vocês verem. Peraí, é aqui, quase. Ali, ó. A linha que está subindo é o custo da mão de obra, e as linhas que estão descendo são os custos da implementação dos manipuladores. Então, com o passar do tempo, os robôs começaram a ficar mais baratos. O que isso faz, pessoal? Isso faz com que áreas em que o custo da mão de obra é muito elevado passam a ser áreas que vale a pena a implementação aí de manipuladores robóticos. É óbvio que em certas circunstâncias fica inviável, né? Por exemplo, não vai colocar um robô para tratar um paciente. Um psicólogo, por exemplo, é impossível, tá? Mas a robótica tem avançado cada vez mais aí em áreas que antigamente nem se esperava, né, que o robô fosse utilizado. Eu acho que na minha época de graduação, ou até, talvez isso seja um pensamento meu, não lembro se o meu professor falava que ele até agora não viu uma máquina que faz anholine, como as vós faziam, né? Que algumas vós fecham anholine no minguinho. Então tem algumas operações que são realmente complicadas e muito complexas, exigem um tato muito fino, e o robô passa a ser uma alternativa aí muito cara, né? Porque quanto mais controle a gente adiciona ao manipulador, mais caro ele se torna. Então fica um equilíbrio aí entre custo da mão de obra, do serviço, e custo da implementação de um robô que faça o mesmo trabalho, tá? Então tem muitas vantagens, e na verdade tem poucas desvantagens, a não ser o custo, a manutenção desses equipamentos, né? Alguém tem alguma ideia de desvantagem da aplicação de um robô? Né? Acho que é o desemprego só, né? Então, isso sim, né? Eu tô sendo... A pior desvantagem é desempregar as pessoas.
Mas eu tô sendo um pouco insensível. Eu tenho que ser, tô sendo um pouco insensível, né? Mas é isso que a gente vai discutir também no final. Também uma coisa que eu sofria porque eu implementei algumas automações em laboratórios, e eu acho que de entrada assim é o pessoal qualificado, entendeu? Sim. Por exemplo, para tratar, para calibrar, para fazer manutenção, essas coisas. Também. Eu era a pessoa que instalava e dava treinamento para o pessoal tocar depois, entendeu? E daí tinha que ensinar a limpar eixo, fazer a manutenção preventiva. Então, a barreira de entrada é essa, de o pessoal ver que é uma nova tecnologia, entendeu? Sim, né? Para produção, pessoal, os manipuladores, eles são muito bons, né? Tu consegue reduzir tolerância, né? Tu consegue produzir mais rápido, mas tem toda uma parte subjetiva envolvida, né? Que realmente é uma coisa difícil até de mensurar, né? Então a robótica tem esses dois lados, né? A gente tem que encarar realmente sem preconceito, de qualquer maneira a gente tem que saber como funciona, né? Então a gente tem que estudar também de peito aberto isso, né? Verificar as possibilidades. Deixa eu continuar aqui rapidamente, que eu já estou me perdendo aqui. Aqui também continua sendo as qualidades dos robôs, né? Eu não vou ler aqui porque é meio óbvio todos os termos aqui que estão na apresentação, né? Que obviamente tu não vai meter um humano dentro lá de um reator radioativo, né? Senão tu vai ser preso, provavelmente. Então, algumas atividades, elas não podem ser realizadas por humanos, né, localmente. Então, ou eu tenho que lançar a mão de alguma teleoperação, que a gente chama, né, controlar remotamente algum dispositivo, ou o robô tem que ser programado para fazer aquele serviço. Tá? Então, é uma aplicação também meio óbvia da robótica. Questão de consistência, tudo isso eu já falei. O que mais se usa? Para que mais se usa? Isso é bem interessante, uma coisa que eu não digo que eu não imaginava, mas o maior uso de robôs industriais são para soldar. Mais do que para manusear materiais, mais do que pick and place, mais do que qualquer outro processo, a grande maioria da aplicação é soldagem. Tá? É uma coisa interessante que eu achei. Mas eu posso dividir, digamos assim, os usos em três. Eu tenho manuseio de materiais, operações de processamento, que a soldagem está entre elas, né? E montagem e inspeção, que é a parte talvez mais chata, né? Junto com o processamento, algumas operações de processamento, mas a montagem e inspeção realmente às vezes depende de uma sensibilidade, né? Hoje em dia, com a visão computacional, muita coisa tem sido feita utilizando manipuladores robóticos, né? Também na inspeção, que fique claro. Tá? Então, no manuseio, tá? Então, paletização, despaletização, essas coisas, né? Colocar um tarugo lá no torno, tirar o produto pronto do torno, essas coisas, né? Então, isso o robô é bastante utilizado para isso, para movimentar ali os materiais na linha, tá? Que tem alguns exemplos, tá? Então não preciso ficar né, falando, acho que todo mundo tem uma boa noção do que é manuseio de materiais, espero, tá? Se alguém quiser que eu dê mais algum exemplo, por favor, me interrompa, tá bom? Processamento, tá? Então, o que acontece no processamento? Aqui, normalmente, eu vou trabalhar com ventosas, com garras, para deslocar o material, né? No processamento, o que se coloca no órgão terminal, digamos assim, na ponta do manipulador robótico, é uma ferramenta, de fato. Tá? Uma pistola, entre aspas, MIG, um bico injetor, não sei, né? Literalmente uma ferramenta, né, de corte para fazer algum desbaste, uma furadeira. Então, isso aqui, o processamento é o robô fazendo, digamos assim, atuando no processo
na fabricação, tá? Diferente de transportar material. Tá? Pintar, uma coisa que eu esqueci, né? A pintura é bastante utilizada, principalmente no ramo automotivo. Para que fique claro, o ramo automotivo usa muito disso. Os primeiros robôs industriais foram usados na GM, inclusive, tá, pessoal? Esqueci de falar isso. Montagem e inspeção, não sei, todo mundo viu aqueles vídeos dos robôs fazendo as medições, né? Hoje em dia usando também ferramentas óticas e também visão computacional, tá? Então, ele pode atuar, obviamente existem linhas totalmente automatizadas, que fazem desde do início do transporte inicial das matérias brutas, fazem o processamento e também, inclusive, a inspeção. Existem linhas aí sem nenhuma presença humana, tá? Mas que fique claro, tá? Essa aplicação de montagem e inspeção, por exigir uma coisa muito mais, que nem eu estava falando, assim, muito mais fina, uma mecânica mais fina, a inspeção e algumas etapas do processamento, daí muitas vezes é difícil a gente fazer isso utilizando manipuladores robóticos. Tá? Outra coisa que eu esqueci de falar, tá? Vocês têm que tomar cuidado e distinguir automação rígida do que eles falam, automação rígida e automação flexível. Automação rígida é quando eu pego, por exemplo, uma máquina e faço ela fazer molas. Tá? No momento em que eu faço ela fazer molas automáticas, eu não consigo, ela pode fazer uma mola maior, menor, talvez um diâmetro maior e menor ali do metal, mas ela não vai conseguir fazer, por exemplo, outra coisa que não seja molas. Eu estou com pouca inspiração hoje. Tá? Isso é automação rígida, aquela máquina foi feita para fazer uma determinada coisa. É bom lembrar que os robôs que a gente vai estudar, eles são feitos para fazer coisas várias coisas diferentes, flexíveis. Eu posso reprogramar o robô para fazer uma outra atividade, fazendo pequeníssimas modificações. Né? Por exemplo, eu posso mudar o órgão terminal dele lá de uma ventosa para uma garra, de uma ventosa para uma MIG e assim por diante. Tá? Ou enfim. Principais fabricantes de robôs aí no mundo, deixa eu tirar minha cabeça aqui que está para a Kawasaki também. Ó, tá? A ABB é a maior, tá, pessoal? Daí tem a Kuka, a Fanuc, que inclusive alguns vídeos vocês viram que era dela, tá? Eu coloquei links nas figuras, olha que bonito que ficou, esse slide eu achei bem legal, mas enfim. Então, se vocês quiserem descobrir mais sobre essas empresas, que são as que mais comercializam robôs, é só clicar ali. Estamos quase terminando, né? Como eu falei, as principais aplicações do mercado brasileiro, né? 33% é solda, eu falei 50%, né? 25% manipulação de materiais, aí 18% solda a ar, tá aqui, ó, aí dá 50%, por isso que eu fiquei com 50% na cabeça. Né? 10% pintura e 14% o resto. Então pode ver que é dominado por solda. Mas enfim. Bem legal isso aqui, ó, pessoal. Vocês trouxeram esse tema antes, inclusive, de mim, né? Essa figura estava no material do Kine e eu fiquei bem interessado mesmo. Olha só, tem aqui, ó, social skills, que para nós a gente chama de soft skills, né, pessoal? Né? Tem alguns aí que chamam de soft skill. E aqui é os math skills, que são os hard skills, né? A matemática brutal! E aqui está distribuído uma série, né, de profissões, marcado em cor de rosa aqui as profissões que estão em queda, né? E marcado em verde as profissões que estão em alta. Vocês podem ver, ó, que a matemática está sendo simplesmente desprezada pela humanidade. Vocês percebam que todas as que precisam de aptidões sociais, elas estão, todas não, né? Mas as que estão para cima, lá elas estão verdes, as que estão para baixo aqui, elas estão em queda. Então, na verdade, não é que não precise da matemática, né, que fique claro, mas as habilidades em matemática parece que não influem muito, né, o fato de estar em declínio ou não a profissão.
tá? Por que que eu trouxe isso? Né? Porque algumas aí dessas profissões, elas podem ser mais facilmente automatizadas do que outras, tá? E é óbvio que eu jamais vou automatizar um juiz, né? Embora os juízes eles estejam sujeitos a erros, vide o que está acontecendo aí na nossa sociedade brasileira. As coisas estão cada vez mais bizarras, tá? Mas além disso, essa é uma figura que realmente me chamou muita atenção, né? Porque ó, os carinhas lá, ó, os financial manager, precisa ter as duas coisas, e faz sentido, né? Faz sentido. Computer scientists, olha só. Jesus, vocês ouviram isso aí, minhas vizinhas gritando? Que doideira. E eu fiquei muito triste em saber, ó, que os carpinteiros estão em queda, é uma tristeza, porque eu tô, né, trabalhando bastante com madeira hoje em dia. Já falei para vocês que a bancada foi eu que fiz, né? Cara, isso aqui fui eu que fiz. Eu estou muito feliz com as minhas competências, mas é uma profissão que está em queda, né? Então, essa figura aqui, ela completa essas outras aqui, que também o material do Kini trouxe. Esse site aqui da BBC, ele diz mais ou menos qual que é a chance da profissão ser automatizada, ou seja, qual que é a chance que os robôs têm de atuar em determinada área. Então aqui o Kini fez 2 recortes de psicólogos, né, em que a chance aí de ser automatizado é 1%. Hoje em dia, pessoal, tem sistemas especialistas, tá? Então, que não é robô em termos, né? Mas, por exemplo, médicos que fazem diagnósticos, muitas vezes perdem para algoritmos de computador, né, no diagnóstico. Então, é uma coisa relativa. Às vezes, um computador pode substituir alguns médicos, que fique claro, o que é uma coisa que é contraintuitiva. Tá? Mas tem umas coisas que são meio óbvias, né? Por exemplo, psicólogo. Como é que um robô vai ser psiquiatra do cara? É possível, né? Programadores, né? Um robô ainda, pelo menos, ainda não sabe programar. E daí foi feito outro recorte aqui, bem interessante, eu jamais imaginei, cozinheiros. Né? 73% de chance de um robô substituir. Isso pareceu muito estranho, mas depois tu para pensar. Hoje em dia, quase toda a comida que a gente come é industrializada, né? Ou quase toda. Quem não tem nada... Assim, quem gosta de carne, quem não é vegano, tem que ver as máquinas que eles usam para fazer os cortes. Eu não sei se vocês já viram os vídeos dos açougues automatizados. É uma coisa apavorante, né? Eu vi um restaurante chinês lá que é automatizado, totalmente automatizado. Também, tem uma máquina que mexe a yakisoba, tudo. Mas aí que tá, até legumes, serviços, cara. né? Até serviços, Né? Para tu ter uma noção como tá bizarra a coisa hoje em dia, né? Vai ser assim, né? Mas é a teoria, é a tendência, né, pessoal? Então aqui nesse site é bem bacana, se vocês quiserem. Eu achei sensacional esse site, o Kini estava inspirado. Daí tu pode colocar qualquer profissão aqui, né? Tem até browse the full list. Ó. Daí vamos colocar Human Resource Administrative Worker. Né? Então eu sou do RH. Ó, do setor administrativo do RH, 90% de chance de ter alguma coisa que substitua. E faz sentido, porque a maioria do pessoal é simplesmente processamento de dados, né? As pesquisas agora são tudo automáticas, né? Tudo Tu bota o teu automático. currículo ali. Olha, eu já vi até caso de empresa que tá tão automatizada que teve gente que foi demitida por um robô e ninguém ficou sabendo. Caralho. A coisa tá bizarra. Ninguém teve coragem de demitir o cara. O cara recebeu um e-mail avisando que ele tinha sido demitido e ninguém tava sabendo, tinha sido o sistema automático. Tá louco, que doideira, meu. Ó, bibliotecário, né? 52, eu pensei que até fosse mais, mas enfim. Né? Então, achei uma coisa bem legal para fazer a gente pensar. Né? Eu gostei bastante desse ponto nas apresentações ali do Kini e trouxe também para vocês,
porque faz a gente, de fato, pensar, né, sobre as profissões do futuro, sobre aonde tem espaço para a robótica, ou até quando isso é bom ou é ruim. Então fica esse pensamento para vocês nessa primeira aula de introdução aí do conteúdo. Na aula que vem vocês vão ver que eu vou ser menos, digamos assim, despreocupado, porque na aula que vem a gente vai falar sobre elos, a gente vai falar sobre juntas, sobre os tipos de juntas que existem, assim, rotacional, prismática, os tipos de juntas prismáticas e rotacionais. Isso é bastante importante para eu entender, por exemplo, a diferença entre um Scara e de um cartesiano, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho com a terminologia na aula que vem, tá, pessoal? Eu vou ver se eu vou conseguir gravar, senão eu vou entrar ao vivo que nem eu fiz aqui, porque quem sabe faz ao vivo, né, rapaz? Se bem que eu não sei, eu sou também novo, eu quero sempre deixar muito claro isso. Já fiz a cadeira, mas é minha primeira vez aí como professor, então muitas coisas eu vou aprender junto com vocês, não esqueça. Beleza, então, pessoal? Beleza. Beleza, que horas são? Deixa eu ver assim. Beleza, valeu. Pô, até falei mais do que eu pensei que eu ia falar, falei 1 hora. Abraço. Falou, pessoal, aquele abraço, fiquem bem. Feito, Renan. A gente se vê na sequência. Até mais.